Jesus Cristo tem saído do centro das pregações e o protagonismo agora vem dos homens. As pregações coaches estão cada vez mais em alta e isso é um perigo para os cristãos. A gente precisa conversar sobre isso. Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um assunto um tanto quanto delicado, porque eu sei que tem muitos pregadores da palavra que eles acabam indo por essa linha mais coach e eu sei que tem muita gente que adora essas pessoas. Não tem problema nenhum tu querer ouvir essas mensagens motivacionais, mas é muito perigoso quando o púlpito ele é utilizado para enaltecer o ego das pessoas que estão ouvindo. Aquele lugar deveria ser usado apenas para pregar a palavra de Deus. Existe uma linha muito tênue entre pregar as escrituras e cair para essa linha coach, na minha opinião. E eu vou te explicar o porquê. O Evangelho traz as boas novas. Ele nos revela que somos perdoados, que somos amados. Sim, ele nos cura. Ele nos mostra o quanto nós fomos perdoados, redimidos, o quanto o Senhor nos ama. Ele nos conta que nós vamos habitar num lugar lindo que o Senhor preparou para nós e enaltece muito essa questão do quanto o Pai nos ama. Porém, a mensagem do Evangelho não tem a gente como centro. E na ânsia de alguns pregadores mostrarem para as pessoas o quanto elas são amadas por Deus, que as ministrações elas acabam indo por uma linha onde a pessoa se sente super valorizada, né? Onde ela se sente a última bolacha do pacote, onde o centro da ministração acaba sendo ela e não mais Deus. E com isso as mensagens elas acabam enaltecendo tanto as pessoas que desviam o foco. Mas vamos começar do começo. O que seriam as pregações coaches? Primeiro entenda que eu não quero denegrir a palavra coach. Eu só tô usando essa palavra aqui porque eu sei que todos vão entender e porque essa expressão, essa palavra, ela é usada para descrever esse tipo de ministração. E que tipo de ministração, pregação é essa? Como eu falei, aquela que tem o homem como centro. Pregações que servem para massagear o ego das pessoas. Aquelas que dizem que Deus é amor, que tudo bem tu conviver com os teus pecados, porque Jesus te ama, tu é uma pessoa incrível, maravilhosa, dona da razão, que Deus vai te deixar extremamente próspero financeiramente e por aí vai. Ou seja, aquelas pregações que falam o que as pessoas querem ouvir. E isso não significa que Deus não possa fazer tudo isso na tua vida. Mas a gente percebe que existe uma diferença muito grande, né? Quando os pregadores, eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Para massagear o ego das pessoas e quando eles realmente pregam aquilo que as escrituras dizem. Porque tem muita coisa que eles falam e enaltecem nas pessoas que não está na palavra de Deus, que não foi promessa de Deus. Então, como que deveriam ser as pregações, na verdade? A Bíblia, gente, ela é recheada de confronto. Vocês já perceberam isso? Quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra um monte de erros e falhas. E todos eles na gente. E é por isso que muita gente não suporta ouvir a mensagem que a gente carrega. Porque sim, tu vai ler a Bíblia e tu vai encontrar lá escrito muitas coisas que tu fez e que tu faz que estão erradas e que tu deve parar de fazer. E no mundo de autossuficiência que a gente vive, extremamente egoísta, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de ouvir que elas estão errado e que aquilo que elas fazem é pecado, sim. Elas, inclusive, querem mudar o significado de pecado, né? Sendo que nas escrituras a gente sabe o que é pecado e o que não é. Mas, como aquilo acaba atingindo elas, não, então isso aqui não é pecado, porque eu cometo isso, eu sou uma pessoa boa, então tá tudo certo. E é por isso que muita gente acaba falando mal da Bíblia, falando mal de Deus, e até retirando partes da Bíblia para confortar o seu coração, né? Para eles acharem que são cristãos. E é claro que essas partes retiradas acabam virando ministrações coaches, né? Então, Deus é amor, beleza? Deus é amor. Então eu vou fazer uma pregação falando do quanto Deus aceita a pessoa, porque Deus é amor. Deus aceita tudo que tem na pessoa, todos os erros, todas as falhas, ele nem pede para que tu mude, porque ele é amor. Tá, mas peraí, tu tirou da Bíblia a parte que fala que Deus é justiça. Vocês entendem? Sabe o que é engraçado? Que quando as pessoas, elas leem sobre a ira de Deus, né, lá na Bíblia, elas acabam dizendo, não, mas peraí,
esse não é o Deus que eu sigo, não é o Deus que eu acredito, como se tivessem vários deuses aí para que tu pudesse escolher qual que é o Deus para satisfazer o teu ego. Então, gente, as pregações, elas não servem ou não deveriam servir para massagear o nosso ego. Elas servem para nos aproximar de Deus, para que a gente conheça o caráter de Deus, para que a gente reconheça nossas falhas, o quanto a gente precisa mudar para que a gente possa se aproximar ainda mais do Senhor e cada vez ficar um pouquinho mais parecido com Jesus. Como que nós ficaremos próximos de Deus se nós não formos sinceros ao que a palavra diz? As pregações, elas deveriam ser baseadas única e exclusivamente na palavra de Deus. Elas não deveriam usar frases e expressões que servem apenas para gerar likes e ganhar admiradores por aí, sabe? Para sabermos como que as pregações de hoje em dia deveriam ser, basta a gente ler a Bíblia e entender como que era na época da Bíblia. Como é que Paulo falava com as pessoas? Paulo dizia o quanto eles eram maravilhosos, o quanto Deus daria bens para eles, daria dinheiro para eles, daria sucesso, fama. Ele falava isso? É claro que não. É como eu disse, Deus pode fazer tudo isso, mas não é regra, não é bíblico. Paulo confrontava as pessoas com a verdade. Aqueles que não eram tão orgulhosos aceitavam, entendiam o que Paulo estava falando, para que as pessoas pudessem modificar, né, os comportamentos na sua vida e assim estar mais próximos de Deus. Mas teve muita gente que, assim como hoje é feito, dizia: não, esse aí não é o Deus que eu acredito, não. Não acredito nisso, Deus é amor. Então não é à toa que Paulo não era bem recebido em vários lugares, porque as pessoas, elas não queriam ouvir o quanto as práticas delas eram pecaminosas. É difícil, né, a gente ouvir que, olha, o que tu tá fazendo aí não tá certo, o que tu tá fazendo é pecado. É difícil, mas a gente precisa baixar o nosso ego, baixar o nosso orgulho para que a gente entenda que nós somos falhos e pecadores e a gente precisa muito da misericórdia do Senhor. Eu creio que tá faltando isso na igreja hoje em dia. Tá faltando a palavra de Deus. Tá faltando pessoas sedentas da Bíblia e não de uma mensagem motivacional. O que eu quero te dizer com esse vídeo é que existem diferentes tipos de pregações por aí. E nós precisamos de sabedoria para saber discernir o que ouvir. A gente não pode sair por aí ouvindo tudo e todos, acatando tudo e o que todo mundo tá falando. Isso não tá certo. Olha o que a gente tá colocando pra dentro da gente. A gente precisa saber filtrar quem que a gente tá ouvindo, pra quem que a gente tá dando o nosso precioso tempo. Entenda que não tem problema nenhum tu assistir esses vídeos que são mais motivacionais, né, que vão para essa linha mais coach. Não tem problema. Eles são bons porque podem até te dar uma injeção de ânimo quando necessário, mas tu precisa discernir o que é uma pregação baseada na Bíblia e uma pregação que é baseada em achismo dos homens. E é por isso que é muito importante a gente ler a Bíblia, a gente estar familiarizado com o que está escrito por lá. Só dessa maneira nós não seremos enganados. E mesmo que tu opte por assistir esse tipo de vídeo, lembre-se que a gente não pode viver se alimentando apenas de pregações coaches. E o pior, se alimentar apenas dessas pregações coaches e achar que está se alimentando da palavra de Deus. Infelizmente, tem muita gente que se contenta apenas com essas pregações motivacionais. E na grande maioria, as pessoas que amam esse tipo de pregação, elas não gostam muito de ler a Bíblia. Já percebeu isso? Claro, né? A Bíblia é bem mais complexa e ela fala coisas que a gente talvez não gostaria de ouvir. As pregações coaches, na minha opinião, elas são excelentes portas de entrada para pessoas que são novas na fé. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, elas podem começar a se aproximar do Senhor a partir de uma dessas pregações que elas ouviram. Mas não dá pra gente se contentar com papinha pro resto da vida. A gente precisa de alimento sólido. Se a gente quer ter um relacionamento íntimo com o Pai, se a gente quer se aprofundar ainda mais no relacionamento com Ele, a gente precisa de uma comida sólida. E a comida sólida são as pregações, primeiramente a Bíblia, obviamente, mas as pregações baseadas nas Escrituras. Então tenha cuidado com o que tu consome e seja sábio nas tuas escolhas.
Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido claro pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal e me conta aqui nos comentários qual é a tua opinião sobre esse assunto. Um beijo e fiquem com Deus!